acordando às 4 horas da manhã. A gente teve uma notícia boa, eles confirmaram um ninho ativo, então a equipe está pensando se vai ter possibilidade de fazer rapel para fazer o manejo com o filhote, onde eles descem de rapel, pegam o filhote dentro da cavidade e a equipe que fica embaixo tira sangue do filhote, faz a marcação, depois devolve o filhote para o ninho. Então é um trabalho perigoso e tem que ser rápido, a equipe já é bem treinada. Então tomara que a gente consiga confirmar que é ninho realmente ativo e que eles vão conseguir fazer essa operação de rapel aí, manejo do filhote. Vamos acompanhar aí. Tem um ninho ativo, mas precisa observar mais uma horinha para verificar se ela entra e sai, com que frequência que ela entra, com que frequência que ela fica dentro também, porque a gente consegue identificar se ela está cuidando de um filhotinho, se ela está incubando um ovo, e aí a gente confirma que é uma cavidade ativa, e aí no dia seguinte a gente se prepara para fazer um acesso e coletar os dados dentro do ninho. Após monitoramento da equipe do projeto Arara Azul de Lir, eles detectaram um ninho logo acima, ativo. Então amanhã a equipe vai descer de rapel. Ô Márcio, então assim, o seu trabalho começa bem antes do rapel. Bem antes, que amanhã vai ser o rapel, mas antes você tem que vir dar uma limpada no local, fazer a trilha, tudo direitinho. Se a pedra rolar de lá, aí com a velocidade dela ela vai cair aqui assim, Então eu posso ficar escondido aqui. O pessoal estando seguro aí. Olha só que interessante, como elas dormem aqui em cima do dormitório, cerca de 230 araras, aqui é lotado de coquinho. Mostra esse coquinho furado, aqui ó. Cortado pelas elas, pega lá nos pés de licurizeiro. Para saber se é arara mesmo, ó, ela corta dessa forma. Isso é a prova que a arara azul de Lir comeu esse coquinho. Nós estamos em Jeremoabo, numa área rural, na comunidade de Matinho. A gente veio acompanhar o projeto da Arara Azul de Lear, que eles estão monitorando um paredão, um dormitório e também uma área de reprodução. E a gente veio aqui também conversar com a Lurdinha, que é presidente da Associação Matinha, e conhecer esse projeto Renascer, que é da ONG João de Barro. É uma agrofloresta que eles recuperam áreas degradadas para voltar com árvores nativas e aqui principalmente com o licuri para ajudar a Arara Azul de Lir. Conta um pouco para nós, Lurdinha. Esse projeto veio através das araras, o projeto João de Barro, e a gente acolheu porque é um projeto muito bom, para que a gente possa ter uma reserva para elas, futuramente ela ter a comida dela aqui na comunidade de Matinha. E a gente tem que abraçar uma coisa que é bom para os animais, igualmente a arara azul. A gente ficou muito feliz. A muda, o projeto trouxe a muda, a gente plantamos, o sistema de irrigação. Tem um poço aqui? Tem. Que joga água lá em cima. Para a caixa e de lá da caixa a gente joga para cá, para o gotejamento, entendeu? E a licurizeira também no mato, sem a gente limpar, sem a gente cuidar, ele vai demorar muito mais, E aqui a gente cuidando, limpando, vai ter, logo vai ter frutos, eu quero agradecer a parceria que a gente está, 11 pessoas trabalhando aí comigo, e agradecer o projeto João de Barros, foi muito bom, que a gente tem que abraçar oportunidades boas. A gente vê essas ações que são sustentáveis, a comunidade junto, em pró da conservação de uma espécie super ameaçada. Então, parceria é o nome que traz esse sucesso aí em pró da Arara Azul de Lir, da conservação da Arara Azul de Lir. Parabéns, Lurdinha. Obrigada. Ontem a equipe constatou um ninho ativo, Então esse ninho vai ser monitorado hoje, eles vão descer de rapel.
Vamos verificar se realmente tem um filhote. Essa ação é importante, porque quanto mais animais monitorados, marcados, e aí você tem mais coleta de dados da dispersão desses animais, enfim, quanto mais conhecimento, mais ações de conservação você consegue direcionar para esses animais. As araras já acordaram, são 5 horas da manhã, mas elas já saem muito cedo. Sai um grupo muito grande agora. Tem algumas no paredão, mas o grande volume já saiu, não dá nem para ver. Cafezinho da manhã aqui de frente pro paredão, ainda tem umas araras azuis de lyre ali. É um privilégio tomar um cafezinho e poder ficar observando as araras aí. Vamos dividir em 2 equipes. A Érica e o Máximo, a Camila vão subir e o Guilherme vão subir, ancorar, fazer a ancoragem e descer de rapel. Agora eu e a Gabi a gente vai ficar embaixo para fazer o procedimento com o filhote. A equipe de rapel já subiu, eles devem estar fazendo ancoragem para descer de rapel. Enquanto isso, a Gabi já deixou, tá tudo pronto aqui, né, Gabi? Isso, a gente monta a mesa de manejo, né, de acordo com os procedimentos que a gente vai realizar, do menos invasivo para o mais invasivo. Então a gente começa fazendo as medições, né, depois faz pesagem também, aí a gente coloca a luva, coloca a medalha, dependendo do estágio de desenvolvimento de cada filhote. Aqui o alicate para a gente ajustar o colar da medalha. A gente coleta sangue também, coloca um microchip e faz a sexagem. Então os procedimentos vão variar de acordo com o estágio de desenvolvimento do filhote, e depois que a gente realiza todo esse manejo, todas essas medições, a gente coloca o filhote de volta na caixa e sobe e devolve para os pais. O pessoal acabou de avisar, eles estão no ponto de ancoragem, já vai descer corda aí. É o único lugar que tem pra mim. É um ninho ou um salão? Ô, danada. Massa, na escuta? Na escuta, daqui um minuto eu vou colocar a corda aqui pra gente filmando aqui rapidão. Quantos filhotes? É um aqui. Só um. Um filhote. Mosca, caraca!
Que legal! Cara, tem um animal de vida livre na mão. É muito diferente. Foi bem legal, gente. Eu fiquei surpresa, não estava esperando pegar um filhotão desse tamanho já. Sinal que tá bom, né? Que ano passado tinha um ninho com um ovo que não estava fértil. E esse ano eles já avançaram, já tiveram o primeiro filhote. Maravilhoso. A Érica desceu, agora ela vai coletar sangue, colocar microchip. Depois que ela tirou um pouquinho dos carrapatos da cavidade, estava infestada de carrapato, que é normal em cavidade. Agora eles vão finalizar o procedimento e voltar com o animal para o ninho. Número final 80620. Perfeito? Tudo correu muito bem, muito tranquilo. A equipe aqui tem muita experiência, já faz isso há muitos anos. Então, um procedimento, seguiu todo o protocolo, animal super bem. E agora é voltar ele para a natureza, para o ninho dele. Pode ir embora? Meu nome é Marcelo, né? Tenho aqui a propriedade Fazenda Matinha, Hotel Fazenda Matinha. Um dos motivos foi a arara azul que me fez estar até aqui, né? E o projeto ambiental de plantação aqui de uricuri. Como a gente tem uma área de preservação de uricuri, a gente está tentando ceder para que seja para o alimento da própria arara, né? No sentido da sustentabilidade, para que ela também não voe para tão longe e possa pegar o seu alimento aqui tão próximo. Essa muda, graças a Deus, foi a própria natureza que contribuiu, né? Com a arara azul, com a espécie, né? Que Deus é fiel, né? E nasceu aí naturalmente, que Deus... E essa área que tem uns 20 anos foi desmatada e de 20 anos para cá não foi desmatada. É por isso que eu comprei essa propriedade. Já tinha esse uricuri para esse fim mesmo. Bom, a gente veio conhecer a Toca Velha, que é a estação biológica de Canudos, e aqui a seca é uma área, uma caatinga muito seca. A água aqui sempre foi um grande problema e sempre teve duas famílias que moraram aqui no meio da Toca Velha, e para eles sobreviverem a essa seca, olha só que esse minadouro, que é onde eles, a única fonte de água deles na época da seca era aqui. Então aqui eles fecham e pegam um pouco da água que escorre pela pedra. Vamos lá ver. Então aqui eles fecham bem para o gado não entrar, para as cabras não entrarem, para eles terem água limpa. É a única fonte de água deles na época de seca. E a Érica, quando começou aqui a trabalhar com a arara azul de Lia,
era a única fonte de água dela, ela tinha que vir aqui buscar água. Ela já está bebendo aguinha lá. Água mineral, então. Água mineral, de alta qualidade. E essa água mina da pedra. A pedra tem uns pontos que a gente colocou uns galões de água aqui para fazer a coleta. Então vamos beber um pouquinho dessa água mineral direto da fonte. E ela é fresquinha, né? Fresquinha. Aqui o ambiente é bem fresquinho. Que delícia. E você vinha aqui buscar água? Vim aqui buscar água e todo mundo da equipe se espalhava nos ninhos para poder observar os ninhos. E aí na volta a gente passava aqui, se refrescava, bebia água, aí enchia os nossos galões e continuava o trabalho. Que a Érica dormia aqui na casa de alguns moradores de rede. Tinha que dormir de rede, né? Na verdade tem uma base da estação aqui, né? Uma casa de campo. E a casa de campo era muito simples, né? Chama Base 1, né? Que é a primeira base que foi feita. Pela Biodiversitas. Pela Biodiversitas, na criação da Estação Ecológica de Canudos, né? Então a Toca Velha virou uma área protegida, que hoje é chamada Estação Biológica de Canudos, que é administrada pela Fundação Biodiversitas. E ali eles têm na entrada tem uma casinha de campo, e aí a gente ficava hospedado lá, né? Ou fica hospedado lá e faz o nosso trabalho todo andando, tudo a pé. E aqui é a fonte de água. Essa é a nossa fonte de água. Água mineral, fresquinha. E aqui a temperatura aqui é bem amena, né? É, bem gostoso, aqui é bem ameno. Então você fugia do calor e vinha pra cá. Sim. Estamos no Nordeste, na Caatinga Baiana, e agora a gente está acompanhando aqui o trabalho de monitoramento de ninho de filhotes, na área conhecida como Barreiras, muito próximo a Canudos. E o pessoal já está começando os trabalhos, eles estão descendo, vão entrar dentro do ninho, onde tem 3 filhotes, vamos ver se esses 3 filhotes ainda estão vivos, obter o máximo de informação possível nesse momento desses animais, colocar uma moeda de identificação. Então esse trabalho é muito importante para a conservação da espécie. E o pessoal já está quase entrando no ninho. Acompanha aí. Caramba, Márcio, como encheu de areia aqui? Nossa, vai dar um trampo isso. E olha o risco dessa atividade, né? Eles foram atacados por marimbondo, tiveram que descer mais rápido e, enfim, eles quando está lá em cima, a única estratégia é descer o mais rápido possível, né? Eles tomaram algumas picadas ali, mas passam bem. É risco, é uma saga trabalhar conservação de animais ameaçados. Que isso, hein? Como é corajosa. Esse nem foi difícil. E aí, conta pra nós. Que loucura, o que foi aquilo? A
apertado, cheio de areia, muita areia. E aí tem que entrar cavando muito. E aí cheguei lá no fundo, tinha uma casca de ovo eclodido. Ou seja, nasceu. Nasceu. Ele deve ter... Voou, né? É isso aí. E aí pra voltar foi Mas assim. como que você... Eu vi você entrando... Você custou para conseguir entrar e você tinha espaço lá dentro? Isso, eu precisei entrar com o pé pra frente, né? E virar lá dentro. Você conseguiu virar? Consegui virar lá dentro, aí facilita pra eu ir cavando, né? Porque eu não tinha apoio pra entrar de frente. Aí o Máximo me empurrou, me jogou os pés pra frente. Você entrou, foi Aí eu foi fui legal. entrando assim e precisei virar. Virei de barriga pra baixo, né? Virei pra seguir pro túnel que tem lá. Mas o importante é que a gente sabe que o filhote saiu. Que isso, ó, parabéns. Obrigada. Obrigada pela paciência aí de esperar. Não, foi top, viu? Porque a gente viu que o trabalho não é para qualquer um, né? Não. Estou aos pés de Antônio Conselheiro aqui em Canudos, estou com a Érica Pacífico e a gente não tinha jeito melhor de finalizar essa expedição, essa imersão no projeto Arara Azul de Lear com a Érica Pacífico, essa grande figura e a grande referência na conservação da Arara Azul de Lear, uma referência internacional, e foram quase um mês, né, de uma imersão muito grande, acompanhar de perto, conhecendo o dia a dia, acordando às 3 horas da manhã. Enfim, foi muitos dias junto, muitos dias para a gente entender um pouco o que é esse trabalho de conservação da Arara Azul de Lear, executado por pesquisadores que trabalham com a alma nesse projeto. Então só tem que agradecer. Obrigada a vocês pela oportunidade, né, de poder mostrar nossa dedicação, nosso empenho com o trabalho, um trabalho bastante sério que a gente faz há muitos anos, uma equipe bastante qualificada, bem alinhada e muito perseverante. Assim, eu acho que para mim é uma oportunidade incrível ter vocês aqui, para poder mesmo mostrar como a gente é sério e como a gente faz. Nosso grupo de pesquisa é aplicado à conservação da Arara Azul de Lear e a gente tem expectativa de que tudo que a gente produz aqui seja discutido, né, e que seja fundamentação para políticas públicas que vão atuar na defesa dessa espécie. Então, muito obrigado. Obrigada a você.